Então esse é o Deus que nós temos que crer. É o Deus que quer a vida. E a gente precisa lembrar sempre disso. Porque às vezes quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está me dando alguma coisa pelo meu pecado. Essa é a coisa que eu mais escuto. Por qual pecado eu estou sendo cobrada? Fala, mas esse Deus seu não é o meu, não. Meu Deus é o Deus da vida, que nos ajuda a passar, sim, pelo sofrimento e por tudo que vem, mas é porque é a mão dele, é a mão que me sustenta. No Evangelho Apócrifo de Tomé, ele fala que a gente vai sentir a mão, a grande mão, sobre a nossa mão. Aquela mão que nos sustenta e que nos guia. Então, a gente precisa aprender com Jesus, que ele é o nosso modelo, de como é que a gente vai viver esse amor cristão. Porque a gente só vai conseguir compreender esse amor, essa compaixão que Jesus sentia, essa atitude dele de cuidar, porque não passava um doente, alguém que sofresse, não passava despercebido diante de Jesus. Se ele via alguém sofrendo, ele parava de fazer o que ele estivesse fazendo. Se Jesus estivesse rezando, ele interrompia. Ele não passava, se ele estivesse caminhando, tivesse alguém doente, ele não passava ao largo sem acudir quem sofria. O sofrimento do outro incomodava Jesus. E o que me apavora é ver que nós estamos ficando acostumados com a dor do outro. Que a dor do outro nem mais nos incomoda. Que é tanta notícia de morte que essa morte já nem mais me incomoda. Então é morte em estradas, é morte por violência, a gente vê a natureza morrer, a gente vê tanta coisa acontecer e a gente não reage mais. Nós estamos vivendo uma normose, tudo é normal e não é normal. O sofrimento não é normal, não é isso que Deus quer para nós. Então, se eu vejo uma situação de sofrimento, como é que eu posso ajudar o outro? Como é que Jesus faria? Então, a gente só vai entender esse amor cristão, nós só vamos não entender, nós vamos começar a viver esse amor. O dia que a gente compreender que Jesus amou tanto a vida, Ele ama tanto a nossa vida, que Ele viveu a nossa morte, mas por uma única razão, para nos dar e abrir as portas da eternidade. O dia que a gente entender isso, que Ele apaixonadamente pela vida, tão apaixonado, que a morte para Ele venceu, para nos dar de volta o direito de continuar vivo. A gente não tem dimensão disso, não. Porque o dia que a gente tiver a dimensão disso, o sofrimento tem um outro caráter. E a morte não me amedronta mais. Porque ela não tem a última palavra. Pois foi isso que Ele fez. Ele te deu o direito da vida eterna. Então, se eu começo a compreender isto, eu começo a ver o outro que sofre com o outro olhar, eu passo a ver com o meu coração. É diferente. Porque a doença é a pior experiência, a experiência mais dolorosa que o ser humano passa. Sofrer, adoecer é muito ruim. Estar em hospital é muito ruim. Não vou lá porque quero, vou lá porque é missão. Mas não por opção. Opção, eu quero é ver cheiro bom, coisa bacana, sentir trem bacana. Vou ficar vendo criança sofrer? Bacana, tem tanta coisa mais bacana para fazer. Não é a nossa opção. Como disse um senhor uma vez, doutor, só desculpa eu estar passando mal, mas é porque eu não gosto de hospital nem cemitério, eu só gosto de forró. Falei, só está certo. Esse negócio de hospital, de cemitério, não está bom, não. Realmente, forró é muito melhor, muito mais interessante. Mas é difícil.